Olá, meu nome é Estênio Deslandes, eu sou ginecologista especialista em reprodução assistida e tratamentos cirúrgicos para endometriose e mioma. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre endometriose, seus sintomas, o que a gente precisa fazer para tratar. Então vamos conversar um pouquinho aqui. Antes de mais nada, para poder falar um pouquinho sobre endometriose, a gente tem que tentar entender de onde vem essa doença. Então vamos falar um pouquinho sobre endometriose aqui hoje e o que é essa endometriose. Então a endometriose, o conceito, ele é simples, mas a gente vai explicar um pouquinho mais de onde vem e seus sintomas. Ele basicamente é a presença do tecido que fica dentro da cavidade uterina, que tem o nome endométrio, que é um tecido extremamente ativo, que se multiplica muito rápido por estímulos hormonais. Quando a presença desse tecido endométrio, ele está fora da cavidade endometrial. Então ela pode estar em vários locais. A gente pode encontrar endométrio atrás do útero, pode estar em cima do ovário, pode estar na bexiga, no intestino, o endométrio pode estar no diafragma. Então a gente pode encontrar em vários locais no corpo, né? Mas a gente não tem uma certeza ainda do porquê, né? Quais são as principais teorias que nos explicam o motivo de endometriose? Antigamente, uma das teorias mais famosas e mais deliberadas é o conceito da menstruação retrógrada, que o sangue voltava pela tuba e implantava. Mas isso é uma teoria muito antiga, que a gente não acredita hoje que seja a causa da endometriose. E quando a gente diz que tem várias teorias, é porque a gente não tem certeza. Uma das teorias vai me dizer que a paciente tem uma questão genética. Então, no nosso livro de receita, que é o nosso DNA, existe a presença de alguns genes, e a gente já comprovou alguns genes relacionados ao surgimento de endometriose, e que por um fator ambiental, eu estou falando da epigenética, vai existir uma ativação ou inativação de determinados genes que vão promover o surgimento desse tecido endometriose fora da cavidade uterina. Então, por uma atividade física, por uma poluição, por um excesso de consumos de embutidos, excesso de consumos com plástico, isso tudo pode impactar na nossa ativação e inativação de genes, que seria epigenética, fazendo surgir daí focos de endometriose em locais que a gente não está esperando. Isso é uma teoria. Uma outra teoria muito importante, talvez que eu acabo acreditando um pouquinho mais, é a endometriose relacionada à parte embrionária, celômica, que também tem um componente genético. Então, a teoria celômica vai me trazer uma informação dizendo que a paciente tem genes relacionados ao surgimento da endometriose, a gente já tem esses genes comprovados, mas que ela já, durante seu surgimento, sua formação como uma pessoa, focos do endométrio que deveriam nascer dentro da cavidade uterina, eles vão se espalhando durante a pelve, né? E isso faz com que essa paciente, já desde sua formação, praticamente já tenha ali os focos na pelve. Isso explica, como por exemplo, a grande epidemiologia da endometriose, que diz que a maior parte das meninas de endometriose a gente já tem sintomas de cólicas menstruais muito intensas desde a primeira menstruação, por exemplo, né? E também me deixa entender o que a gente percebe em muitos pacientes que são tratados de forma cirúrgica, de forma completamente bem tratadas, né, quando é feita uma cirurgia de forma adequada, né, porque a gente tem o viés também de muitos colegas que acabam não tendo experiência na área da endometriose e a gente vê cirurgias às vezes incompletas. Então, quando a gente pensa na forma embrionária, a gente vê uma baixa taxa de recidiva. Então, quando você é operada, muitos poucos pacientes vão ter recidiva de doença, né? Isso me leva a crer um pouquinho mais na teoria embrionária de surgimento de focos de endometriose. E é assim que a doença provavelmente surge, né? Esse foco de endométrio fora da região inadequada. E aquele tecido que se multiplica muito rápido, que é o endométrio, ele, por estímulo hormonal, principalmente estímulo estrogênico, ele vai causar um aumento de um tecido que é um corpo estranho, e o corpo vai tentar atacar aquele corpo, gerando ali um processo de defesa, né, um processo inflamatório intenso, que vai levar à destruição de tecido, não só do próprio endométrio, da endometriose ali, como de tecido saudável, e vai fazendo toda a distorção de anatomia, tecidos de cicatriz, e isso tudo o que vai gerar, então, os sintomas principais de endometriose, que é o que a gente está relacionado mais à parte de dor, e também lembrando da infertilidade, que são os dois principais sintomas de endometriose. Então, vamos falar um pouquinho sobre sintomas. Quando a gente tem que pensar que a paciente pode ter endometriose. Então, eu já falei, então, uma primeira parte, então pacientes jovens que já começam desde a primeira menstruação, às vezes com cólicas fora do padrão normal, né? A gente tem que lembrar que dor é subjetiva, então cada um vai ter uma percepção de dor. Então, se você tem dor, não é normal, entenda-se, pode ser endometriose aquilo, mas é um sintoma muito comum, a cólica menstrual cíclica durante o período menstrual. É o sintoma mais comum, onde 65% dos pacientes que têm endometriose vão ter esse sintoma, né? E além disso, o sintoma que muitas vezes a gente esquece, que é o sintoma
infertilidade. A gente não trata ele às vezes como sintoma, né? Então, como um sinal. E muitas vezes você vai ter pacientes que não têm dor como um sintoma principal, mas vai ter o sinal aí de infertilidade. E a gente tem sempre que investigar quando a gente encontra um casal com dificuldade para engravidar sem uma causa explicada. Pode ser endometriose, mesmo que a paciente não tenha cólica ou tenha cólicas muito leves, né? Porque 1/3 não vai ter cólica. Então, dor, infertilidade. Além disso, sangramento em fluxo aumentado, quando a paciente tem, por exemplo, a endometriose uterina, que a gente chama adenomiose, vai aumentar fluxo menstrual. A paciente, dependendo do local da endometriose, vai ter comprometimento de sua vida sexual, então vai ter dispareunia, que é a dor na relação, né? Dependendo às vezes de posição, às vezes não, em toda relação vai ter dor. Sintomas menos comuns, mas como doença crônica, pode fazer sintomas mais de fadiga, cefaleia, dor de cabeça. Não são sintomas tão frequentes, mas que podem acontecer por ser uma doença crônica pró-inflamatória. E sintomas que incomodam muito as pacientes, como distensão abdominal por alteração, às vezes, de motilidade intestinal. Então, esses são os principais sintomas que a gente pensa quando a gente tem uma paciente de endometriose e que a gente tenta tratar para ter uma melhor qualidade de vida, né? E como que nós vamos investigar essa paciente? Então, além de uma conversa adequada para entender todos esses sintomas, para a gente pensar em endometriose, né? E isso é uma dificuldade muito grande das pacientes de endometriose, onde muitos colegas deixam de pensar nessa doença e a gente acaba tendo uma demora de 7 a 10 anos, em média, para diagnosticar a endometriose. Após pensar em endometriose e conversar sobre, nós temos que examinar. Então, o exame físico é algo que tem ficado cada vez mais para trás. Não sei se é pela velocidade de consulta, que às vezes alguns colegas não focam em examinar realmente o paciente, fazer exame de toque, analisar a barriga, mas isso é fundamental para entender, né? Se essa dor vem de uma dor muscular, se essa dor vem de algum foco de endometriose, se você deve investigar uma coisa específica, porque você consegue sentir muito em um exame físico completo. Então, após o exame físico, após uma conversa adequada, daí sim, direcionado para o que você pensa que essa paciente pode ter, você vai pedir exames complementares, que podem ser a ressonância magnética de abdômen e pelve com preparo intestinal, ou então o ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Lembrando que os dois exames, eles precisam ser feitos por profissionais experientes nesse tipo de investigação. O que a gente vê muito são exames com falsos negativos. Então, às vezes, a paciente faz o exame vem com um laudo completamente inadequado, sem citar locais onde a gente está investigando a endometriose, e passa como se ela não tivesse. O paciente tem clínica, o paciente tem exame físico compatível e, às vezes, o exame vem negativo. Pode ser que seja simplesmente um exame mal feito. Então, por isso, a importância de procurar sempre um colega que consiga ter uma experiência nesse tipo de exame, facilitando a suspeição diagnóstica da endometriose. E assim, poder encaminhar para o melhor tratamento, dependendo do que a gente encontra com esses exames complementares também, e dependendo do que a gente está buscando nessa paciente. Se é uma melhora da qualidade de vida, se é uma melhora da fertilidade. Assim, a gente vai conseguir individualizar cada tratamento e a gente vai conseguir o objetivo dela de forma adequada.